Olá, bom dia. Eu, Lázaro, juntamente com minha amiga Elaine, vamos falar sobre os testes de normalidades. Essa é uma apresentação para a disciplina de Bioestatística do professor Gilberto Cerqueira. Bem, e o que seria esses testes de normalidades? Os testes de normalidades, no modo geral, são usados para determinar se um conjunto de dados de uma dada variável aleatória é bem modelada por uma distribuição normal ou não, ou para calcular a probabilidade da variável aleatória subjacente estar normalmente distribuída. Assim, o Prisma ele oferece quatro desses testes de normalidades, sendo ele Shapiro-Wilk, o D'Agostino, o teste de Ansel-Darling e o de Komorogov e Svinov. Os testes de normalidade devem ser feitos no início das análises de dados. Conhecer se a distribuição dos dados apresenta uma distribuição normal ou não normal é essencial para definir o teste estatístico que será usado. O teste Shapiro-Wilk é talvez o mais comum na área da saúde, apesar de ser ideal para amostras abaixo de 30 N de 30. Alguns autores indicam que o teste de Komorogov não seja mais utilizado porque outros testes apresentam maior poder estatístico. O teste de D'Agostino-Pearson tem sido bastante utilizado para amostras grandes. Daí vem uma pergunta: por que existe mais de uma maneira de testar a normalidade? Em resposta a essa pergunta, porque existem muitas maneiras pelas quais uma distribuição pode se desviar de uma distribuição gaussiana. Portanto, diferentes testes de normalidades fornecem resultados diferentes. E como fazer esses testes de normalidade no programa Prisma? Precisamos ter uma tabela de dados, de coluna, para que cada conjunto de dados esteja em uma única coluna. Logo, vamos analisar esses dados e logo iremos observar uma lista de análise de coluna e opções de escolhas dos testes de normalidade, como podemos observar em destaque ao lado, onde ele apresenta aí os 4 métodos que podem ser aplicados com os seus dados. Já agora, falando propriamente dito do teste de normalidade Shapiro-Wilk, ele foi criado por Samuel Shapiro e Martin Wilk em 1965. Esse teste é utilizado para verificar se uma variável quantitativa possui distribuição normal. E quanto às hipóteses testadas, quando a hipótese é nula, os dados possuem distribuição normal. E quando ocorre a hipótese alternativa, os dados não possuem distribuição normal. Logo, o teste de Shapiro-Wilk ele testa se a variável em estudo possui ou não uma distribuição normal, e no caso, de amostras até N de 30, Ou seja, ele é considerado mais apropriado para esse segmento. Esse teste é aplicado pela fórmula que está em destaque aqui. Mas aí o programa Prisma, ele aplica essa fórmula de modo automático, gerando os resultados. Já para o teste de normalidade do D'Agostino, ou também como é conhecido como D'Agostino-Pearson, esse teste ele calcula a simetria e curtose para quantificar o quão longe a distribuição está gaussiana em termos de assimetria e forma. Em seguida, calcula o quanto cada um desses valores difere do valor esperado com a distribuição gaussiana, que é a mesma coisa que a distribuição normal, e calcula um valor único P, a partir da soma dessas discrepâncias. Esse teste de normalidade é versátil e poderoso, e é bem recomendado, pois o teste da D'Agostino-Pearson foi desenvolvido para lidar com amostras mais numerosas, um N maior de 100, apresentando, nesses casos, desempenho próximo ao do Shapiro-Wilk. Para o teste de normalidade da D'Agostino-Pearson, primeiramente, demonstra uma evolução desse método, onde, por volta do ano de 1970, o D'Agostino ele sugeriu a seguinte transformação para a simetria dessa amostra, Ou seja, era somente para amostras de N pequenos. Logo, em 1983, através de
Ascov e Glynn sugeriram a transformação desse G, que funciona razoavelmente bem para tamanho de amostras de 20 ou mais. Com isso, sendo usado para lidar com amostras mais numerosas também, apresentando, nesse caso, um desempenho próximo ao do Shapiro-Wilk. O outro teste de normalidade é o de Anderson-Darling, né? Esse teste ele calcula o valor de P, comparando a distribuição cumulativa do seu conjunto de dados com a distribuição cumulativa ideal de uma distribuição gaussiana. Ele leva em consideração a discrepância em todas as partes da curva de distribuição cumulativa. Para melhor entendimento, esse teste tem como resultado uma distribuição normal quando P for maior do que 0,05. E como exemplo, né, a gente consegue observar aí os níveis de concentração de contaminantes no solo, onde os dados apresentam ou apresentaram normalidade pelo teste de Anderson-Darling, ao nível de significância de 5%. Como a gente pode observar no gráfico, né, a gente consegue ver que eles realmente estão alinhados junto à próxima linha, e nos resultados em destaque, ou seja, com P maior do que 0,05. O outro teste de normalidade, né, um método mais antigo, é o método de Komorogov-Smirnov, onde ele calcula o valor de P de um único valor, o que gera uma maior discrepância entre a distribuição cumulativa de dados e uma distribuição gaussiana cumulativa. Esta não é uma maneira muito sensível de avaliar a normalidade. Esse teste de Komorogov-Smirnov, ele não é muito recomendado, pois tanto esses testes quanto os testes de Anderson-Darling, eles comparam as distribuições cumulativas real e ideal. A diferença é que a do Anderson-Darling considera a discrepância em todas as partes da curva. O de Komorogov apenas considera a maior discrepância. Existem várias maneiras, né, de rotular os eixos de um gráfico, né? Ou seja, quando você executa um teste de normalidade nos dados da coluna ou nos resíduos, o Prisma ele pode traçar um gráfico, que é o chamado gráfico QQ. Se os dados foram amostrados, né, de uma distribuição normal, você espera que os pontos sigam a linha reta que corresponde à linha de identidade que o Prisma mostra, como a gente pode observar nessa imagem, nesse gráfico em destaque. Aí vem, aqui pergunta o teste de normalidade e responde. Todos os testes de normalidade relatam um valor de P. Para entender qualquer valor de P, você precisa conhecer a hipótese nula. Nesse caso, a hipótese nula é que todos os valores foram amostrados de uma população que segue uma distribuição gaussiana. Aí vem, né? Se a hipótese nula fosse verdadeira, qual é a chance de uma amostra aleatória de dados se desviasse do ideal gaussiano tanto quanto esses dados? O Prisma também usa, né, o corte tradicional de 0,05 para responder a pergunta se os dados passaram no teste de normalidade. Então, se o P for maior do que 0,05, a resposta é sim. Se o P for menor ou igual a 0,05, a resposta é não. Aí aqui a gente tem, né, as nossas referências na qual foram utilizadas para realizar essa apresentação. E agora, por fim, a minha amiga Elaine vai dar continuidade à apresentação prática, né? Ela vai demonstrar esses testes de normalidades através do Prisma. Obrigado. Até mais. Então, pessoal, dados os aspectos teóricos e pressupostos dos testes de normalidade, passaremos agora para a parte prática, onde utilizaremos o programa Prisma para mostrar o passo a passo dos testes de normalidade. Para exemplificar, trazemos a seguinte tabela com o seguinte enunciado.
Uma droga é tradicionalmente usada para alívio de dor nos casos de enxaqueca. Uma empresa oferece um genérico. Para verificar se o efeito do genérico não é significantemente inferior, foi feito um ensaio com 7 voluntários. Todos os voluntários usaram, em períodos distintos, tanto a droga tradicional como o genérico. Os tempos de alívio da dor registrados pelos voluntários com cada droga estão na tabela 13.4. A hipótese nula me diz que o tempo médio de alívio da dor é o mesmo para as duas drogas e a hipótese alternativa me diz que o tempo médio de alívio da dor é menor quando se administra o genérico. O nível de significância é 5%. Aqui na tabela ele apresenta a quantidade de voluntários, que são 7, né? E a dosagem da droga tradicional e da droga do genérico, aonde nós iremos digitar no Prisma. Aqui eu já apresento o programa Prisma, já com os dados digitados, mas a título didático, né? Eu vou abrir aqui em File, que significa arquivo, aqui onde está o meu cursor. Se eu quero abrir um novo projeto para digitar os meus dados, eu clico aqui em File, New, que é novo. Ele vai abrir essa página, né? essa aba. Nessa aba, eu tenho aqui do lado esquerdo, eu tenho os tipos de gráfico que ele vai me apresentar. No caso, como a tabela apresenta duas colunas, são dois grupos, eu vou aqui clicar em colunas, né? Vai estar aqui com a tarja branca, colunas, tem o tipo XY, coluna, contingência, eu vou usar o de colunas e vou daqui criar. Certo? Como aí ele já apresenta aqui, ó, grupo A, grupo B, no caso são dois grupos, tem um grupo A, que é o tradicional, e tem um do genérico. Como já temos a tabela digitada aqui, nós vamos fazer o teste de normalidade. Para fazer esse teste, eu vou aqui em Analyze, vocês estão vendo, Analyze this data, eu clico em Analyze, que ele vai analisar. Então aqui, a primeira coisa que ele vai fazer, ele já está aqui com a tarja azul, teste de normalidade. Eu clico nesse teste, dou um OK aqui. Aí ele vai abrir essa aba e vai me mostrar aqui, onde ele me mostra os tipos de teste de normalidade já apresentados pelo nosso amigo Lázaro, no princípio desse vídeo. O Anderson Darby teste, o de Agostino Pisson, o Shapiro Wilk e o Kolmogorov Smirnov. No caso, Kolmogorov, como eu já vou utilizar para maiores, né, amostras maiores, eu vou desmarcá-lo, certo? Vou deixar os 3 marcados, mas sabendo que eu vou olhar para os dados apresentados pelo teste Shapiro-Wilk. Por quê? Porque a minha amostra é 7, tem 7 voluntários, né? Então ela é menor do que 30, sendo a mais adequada. Então aqui, como esses dois outros testes não são adequados para o tamanho da amostra, eu já coloco aqui, ó, N too small, que significa dizer que a amostra é muito pequena. O teste do Shapiro-Wilk já me dá o p-valor, que é o que eu vou utilizar para saber se meus dados são paramétricos ou não paramétricos, são normais ou não normais. No caso, o P apresenta valores acima de 0,05, então os meus dados serão normais, serão paramétricos. E eu vou ter que utilizar os testes adequados para testes paramétricos com 2 grupos. Então, pessoal, o teste de normalidade é apenas isso. Agradecemos a todos. E é isso, até a próxima.